Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bacana, né? Essa homenagem para nós pais. E desde já eu parabenizo todos os pais, que Deus esteja mesmo abençoando a sua casa, a sua família. Um abraço aí para os irmãos de Paula Cândido, de Piranga, para os irmãos de Viçosa, os que nos acompanham aí pelo estado de Minas, pelo Brasil, você que nos acompanha do exterior, sejam bem-vindos mais uma vez. E que Deus nessa manhã, nesse dia, possa trazer uma palavra para o seu coração, que hoje eu quero falar um pouco sobre uma família abençoada. É o tema da nossa palavra hoje. Também deixo um abraço aí para você que nos acompanha pela Rádio Melodia, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Eu sou o pastor Reinaldo da Comunidade Batista da Paz, para você que nos ouve aí. Que Deus também esteja abençoando o seu lar, a sua casa. Que essa palavra possa, nessa manhã, nesse dia, trazer uma mensagem do céu para o seu coração. O texto que vamos ler nessa manhã, nesse dia, é 2 Reis, capítulo 4, no versículo 19. Nós vamos falar um pouco da história da Sunamita, mas eu quero ler só esses dois versículos, o 19 e o 20, e depois nós vamos discorrer um pouco sobre este tema. A palavra de Deus diz assim: de repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, nesse dia, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha mesmo a falar aos nossos corações, que essa Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus amado, que foi aqui registrada, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que nesse dia venha trazer mesmo, Pai querido, frutos em cada coração, que nesse dia, Pai querido, que durante esta palavra nos ouve, Pai querido, em nome de Jesus, desde já, clamo a Ti por cada família que nos acompanha, Senhor, por cada pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o levante do inimigo contra as famílias benditas do Senhor, ó Pai querido. Nós repreendemos, ó Pai querido, toda a legalidade, Pai querido, tudo aquilo que possa estar vindo, Pai querido, de geração em geração. Nós repreendemos todas essas maldições, e declaramos, ó Pai querido, que a nossa família, que nós e a nossa casa, nós serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Nós profetizamos bênçãos sobre a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, aqueles que ainda virão. Em nome de Jesus, eu profetizo a Tua bênção sobre cada lar, ó Pai querido. Que nesse dia, Pai amado, o Senhor traga mesmo, Pai querido, conforto a cada lar. Que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus, adentrar sobre cada lar, em cada coração, ó Deus amado, e restaurar vidas, restaurar relacionamentos, casamentos, curar enfermos, ó Pai, como assim nos garante a Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra e eu libero sobre cada lar nesta manhã, Pai querido, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Já imaginaram, queridos, um texto tão pesado, né? De repente ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então o menino morreu. Nós sabemos que cada lar, todos os lares, ó Deus amado, ó queridos amigos, irmãos, nós passamos por dificuldades. Nós sabemos que todos os lares, todas as famílias lidam com momentos difíceis, como esta família da Sunamita nesse dia passava. A mensagem que eu quero trazer nessa manhã é como nós lidamos com essas dificuldades. Como você lida com essas dificuldades? Onde você busca socorro? Como você reage diante de situações difíceis que você já passou? Que consequências isso traz nas nossas vidas quando tomamos as decisões certas ou erradas? Antes mesmo de entrar na palavra, talvez você esteja perguntando: por que nós sofremos? Primeiro, nós sofremos, queridos, por causa do pecado, né? A Bíblia diz que nós devemos resistir ao pecado até o sangue.
Mas muitas vezes nós cedemos, nós somos ludibriados, o diabo nos engana e o pecado, ele realmente ele entra na vida das pessoas, por isso ele traz sofrimentos a cada lar. O pecado foi o que separou de nós, separou o homem de Deus, separou o homem da natureza, das pessoas. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele ficou no DNA da humanidade, e isso vinha sendo passado de geração em geração. Mas Jesus veio e venceu a morte, venceu o pecado, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus devem repreender isso em suas vidas, devem lutar todos os dias, mas devem entender que em Jesus nós somos mais do que vencedores, nós podemos resistir, nós podemos viver uma vida de santificação, porque assim nós agradaremos a Deus. Também, muitas vezes nós sofremos por decisões dos outros. Muitas vezes nós, como os pais, tomamos decisões e fazemos nossos filhos sofrer. Muitas vezes nossos pais tomaram decisões que nos fizeram sofrer. Muitas vezes um bêbado, dirigindo, atropela, mata, destrói famílias, fazem as pessoas sofrer, né? E somos injustiçados muitas vezes. Pensa uma bala perdida, isso tudo faz as pessoas sofrer. Também as nossas escolhas nos faz sofrer. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Mas muitas vezes nós falamos demais, né? Nós fazemos escolhas sem consultar a Deus, fazemos escolhas sem consultar os nossos discipuladores, esposa sem consultar o marido sem esposa, os filhos sem consultar os pais, e depois que as coisas acontecem, fica difícil, né, de lidar. Também por causa do diabo. Nós sabemos que o diabo está ao derredor, né, bramando como um leão. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus, ele não pode nos tocar, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas quem não tem Jesus, o risco é muito grande, meus queridos, porque as pessoas dão brechas, e a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. E, por exemplo, hoje em dia, como as astutas ciladas do inimigo entram muito em nossas casas hoje através da televisão, da internet, o que seus filhos assistem, né, que tipo de programa eles assistem, que tipo de desenho eles assistem, isso tudo, né, podem ser brechas, podem ser portas para que o diabo possa agir nas nossas vidas e trazer traumas, sofrimentos, problemas para o futuro em nossas casas. E por causa também, agora sim, até dos planos de Deus. Muitas vezes, por um período, nós podemos passar por algumas dificuldades, porque Deus pode nos dar algumas provas, né? Deus pode tentar nos aprovar em algumas áreas, né? Porque Deus permite certas coisas que nós passemos para que nós possamos crescer, como é assim com nossos filhos. Muitas vezes, quando os meninos começam a andar, tem os primeiros tombos, não é assim? Então, quando nós caminhamos na presença do Senhor, olha para a vida de José. José não teve uma vida fácil, mas Deus o honrou. Deus usou toda aquela situação de sofrimento dele para trazer um grande livramento sobre a tua família. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós não somos dos que retrocedem, né? E aquele que nos colocou, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, segundo a palavra de Deus, ele não é apto para o reino de Deus. E então, diante dessas coisas que eu queria só falar para introduzir aqui, que não tem muito a ver com o texto, mas é para que você entenda que muitas vezes o sofrimento pode vir de várias formas até o nosso lar, até as nossas vidas. A diferença é como nós reagimos, como nós lidamos com isso e como nós passamos por esses momentos. Então vamos aprender um pouco com essa família. Aqui fala de uma mulher, uma sunamita, a Bíblia não traz o seu nome. A Bíblia diz que o profeta Eliseu passava sempre pela casa, pela região deles, passava na casa deles para comer pão. E um dia ela chama seu marido, e uma mulher com o coração muito aberto, chama e fala assim, vamos fazer um quartinho para que esse homem de Deus possa descansar. De imediato nós podemos ver essa mulher investindo no reino de Deus. Ela investindo na vida de um homem de Deus. E ela planta ali algumas sementes. A Bíblia diz que quando eles fazem essa casa, esse quartinho ali na sua casa, e Eliseu passa ali uma noite, chega, dorme ali, ela coloca lá uma cama,
né? A cama traz um símbolo até de Cristo, né? Sem essa mulher saber, essa simbologia do quarto que ela preparou, ela colocou lá uma cama que traz uma simbologia, né, do descanso em Jesus. Ela colocou uma mesa também que fala da comunhão com Cristo, até sem saber toda essa simbologia que a Bíblia nos traz. Ela colocou também uma cadeira, que é o símbolo do ensino, e ela colocou também um candeeiro, que é o símbolo do testemunho. Então essa mulher preparou algo poderosíssimo diante de Deus e que traz uma mensagem para mim e para você que aponta para Jesus. E esse homem de Deus, o Eliseu, chama seu moço, Geazi, e pergunta: o que é que nós podemos fazer por essa sunamita, por essa família? Onde nós podemos ajudá-la? Nós podemos, né, intervir diante do rei? E começa a perguntar, e pergunta para ela, e ela fala: não, está tudo bem. Mas nós sabemos que essa mulher não tinha filhos. E naquela época, naquele tempo, pessoas que não tinham filho, talvez eram vistas até mal vistas, né? Como fracos, aqueles que não frutificavam. As famílias que tinham muitos filhos eram famílias poderosas naquela época, apesar do texto aqui dizer que provavelmente eles eram uma família bem abastados. Mas ela não queria nada, ela falou que estava tudo bem. Mas Eliseu pergunta para Geazi, e Geazi vai dizer que ela não tinha filho. E Eliseu manda chamá-la e profetiza sobre a vida dela que daí 1 ano, quando ele voltasse, ela teria um filho no colo. E assim sucedeu. A Bíblia fala no versículo 17, que ela concebeu a mulher e deu à luz um filho. Querido, quando um filho chega na nossa família, ele traz alegria, sim ou não? Eu não sei quantos filhos, se você tem filhos, mas todos nós somos filhos. Nós amamos nossos pais, nós amamos nossas mães. Algumas famílias, esse lar, esse ambiente que deveria ser tão prazeroso, sabemos que algumas famílias foi destruído por forças malignas, por decisões tomadas, né, por acalentar o pecado, que destruiu muitos lares. Nós sabemos disso, mas nós sabemos que uma família bem estruturada, uma família juntos, né, unidos, isso traz alegria ao nosso coração, isso traz paz ao lar. Eu dou graças a Deus, né, que diante da minha conversão, a partir do momento que eu coloquei minha vida mesmo no altar, nas mãos do Senhor, Deus nos abençoou poderosamente. Hoje eu já sou até um avô, né? Um avô jovem, ô glória. Hoje eu sou até um avô. E isso é uma bênção, a gente ter a família reunida, unida em casa. E esta família ganhou um presente, um filho. Agora, o pai, que já era mais velho, a esposa, um filho, a família meio assim ficou completa, sim ou não? Mas a Bíblia fala que de repente, não sei se você pode repetir comigo, de repente acontecem situações em nossas vidas, ó, querido, que parece que vira a nossa vida de cabeça para baixo. A Bíblia diz que de repente esse menino começou a ter muitas dores de cabeça e veio a morrer. E nessa manhã, nesse dia, nós precisamos extrair alguns ensinamentos, mais alguns ensinamentos dessa mulher. O primeiro que nós falamos foi o cuidado que ela teve com os homens de Deus, com o homem de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo com esse texto, essa mulher também era uma mulher sábia, que sabia lidar com as situações difíceis, situações de sofrimento. A Bíblia diz, lá no versículo 16, no versículo 20, que ela tomou e o levou, no versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E o texto vai dizer que ela chamou ali o seu marido, chamou o moço e foi, né, preparou ali um carro, uma carruagem e foi em busca do homem de Deus. Ela trancou a porta do seu quarto e todos perguntavam para ela: o que está acontecendo? Ela fala: está tudo bem. O seu marido fica até meio sem saber: o que você vai fazer? Não, estou indo atrás do homem de Deus. Ele vai dizer lá: hoje não é festa da lua nova, não é sábado. Sabe aqueles maridos distraídos? Ele já era mais velho, mas era um marido distraído. Ela estava saindo correndo para buscar o homem de Deus, para trazer o socorro na sua casa. O seu marido estava ali, meio sem entender. No versículo 24 diz: então fez ela
albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. E ela saiu em disparada em busca do homem de Deus. E a Bíblia, vou resumir rapidinho, a Bíblia nos diz que quando ela chega, e de cara o Geazi, o moço de Eliseu, vê a Sulamita chegando, e já vai ao encontro dela, ela já vai direto ao encontro de Eliseu, ela se dobra aos pés daquele homem de Deus e clama a ele. Diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me cobriu. E não me manifestou. O Eliseu dizia assim: olha, ela está amargurada e Deus não me revelou o que é. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela tinha falado para Eliseu: eu não te pedi filho nenhum, agora meu filho morreu. Disse o profeta a Geazi: cinge o lombo, toma o meu bordão, vá rápido até a casa dela, coloca o bordão sobre o rosto do menino. Ela falou: não. Ela falou, se você, ela disse no versículo 23, no versículo 30, porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Eliseu mandou Geazi à frente colocar o bordão, a Bíblia vai dizer que ele colocou, mas nada aconteceu. A Bíblia vai nos mostrar que Eliseu chega na casa dessa mulher, entra no quarto e fecha a porta, e lá estava o seu filho morto. Diante dessas decisões, queridos, eu te pergunto, quando você está passando por luta, que tipo de atitude você toma? Você sai contando para todo mundo? Você posta no Facebook? Você posta no YouTube? Você sai chorando, esbravejando? Ou você confia que Deus pode mudar a sua história? Ou você confia que Deus, o Todo-Poderoso, pode restaurar o seu casamento? Ele diz: em nome de Jesus, eu não sei como é que está aí o seu lar, a sua casa, não sei como é que está o estado, a situação. Mas a Bíblia diz que ela se prostrou aos pés de Eliseu. Isso nos demonstra, querido, um tipo de oração. Você precisa se prostrar aos pés do Senhor. Você precisa de gastar tempo na presença do Senhor. A situação está difícil? Ore, conte para Deus através da oração, fale com Ele. E ouça a voz do Senhor através da sua palavra. Procure os seus pastores, procure o seu discipulador, procurem homens e mulheres de Deus. Não sai colocando a sua vida no jornal. Essa mulher foi no lugar certo. Eliseu era o homem que representava Deus naquele tempo, naquela região. Era um homem de poder, de autoridade. E a Bíblia diz que ele chega na casa dela e fecha o quarto. E de uma forma muito estranha, ele deita sobre o menino, mãos com mãos, boca com boca, olho com olho. E o menino começa a aquecer, mas ainda continua morto. E ele faz isso pela segunda vez. E a Bíblia nos diz que o menino espirra 7 vezes. E o menino vive novamente. A vida volta. A vida volta àquele menino. Aquele menino que estava morto. Agora aquele menino ressuscitou, querido. Eliseu chama sua mãe, e a Bíblia diz que mais uma vez ela se prostra aos pés de Eliseu, agradece e ele sai. 7 vezes representa na Bíblia completude, representa algo completo, né? Isso traz o entendimento que a obra foi feita por inteira. Aquele menino estava restaurado, aquela casa, aquela família foi restaurada completamente. Talvez você estivesse na situação dessa mulher, como seria seu comportamento? Né? Não aumente a dor no seu coração. Não dê, né? Não dê munição, não bota gasolina no fogo. Não se entregue. Mesmo se você estiver que chorar, que chore, mas não se entregue, mas lute. Não pare. Essa mulher preparou os animais e saiu em disparada e deixou seu filho lá no quarto de Eliseu. Não fique amargurado, né? Muitas pessoas ficam com o coração amargurado. Tudo de errado acontece comigo.
minha vida não presta, né? Só acontece comigo, dá uma de coitadinho, né? Queridos, não perca a esperança. Repreenda todo espírito de morte que pode rondar a sua casa através das suas orações. Queridos, nós temos que orar todos os dias pelos nossos filhos, nossos netos, nossos discípulos. Nós precisamos botar o nosso joelho no chão. Nós precisamos de clamar a Deus por eles. Nós precisamos de colocar a nossa família diante de Deus. Muitas pessoas vão dizer, mas eu oro e Deus não responde. Você ora quando você ora? É verdade? Você tem orado? Se você tem orado, fique em paz. Fique tranquilo que Deus, em nome de Jesus, vai responder às suas orações. Deus sabe, é Senhor de todo tempo. Ele sabe o que você precisa. Tenha sempre um plano, querido. Essa mulher, rapidamente, ela teve um plano. O menino desfaleceu no seu colo. Ela já traçou um plano, ela já agiu. Ela não ficou lá chorando, agora vamos enterrar. Não. Quantos sonhos você talvez já enterrou na sua vida? Quantos sonhos você talvez já teve de estudar, de se capacitar? Está se achando velho demais? Ainda dá tempo. Esse ano eu me formei, querido. Esse ano eu me formei em fotografia. Fiz uma graduação em fotografia. Faz 50 anos esse ano. Era um sonho. Me formei para a honra e glória do Senhor. E ela foi atrás do homem de Deus. Mais uma vez eu te digo, onde você busca socorro. Eu vejo que essa mulher, uma coisa que ela tinha, além de ela ser uma mulher de um coração muito aberto para investir na obra do Senhor, como eu disse lá atrás, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos amar com toda a intensidade, com tudo que temos e com tudo que somos. Quando nós fazemos isso, querido, nós estamos plantando no reino de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. Nós estamos participando do reino de Deus aqui nessa terra. Essa mulher tinha tanta fé que, como imediatamente aquela enfermidade abateu sobre o seu filho, imediatamente ela se levantou e foi atrás de Eliseu. E quando Geazi perguntou para ela, eu esqueci de falar lá atrás, quando ela chega lá no monte onde Eliseu estava, Geazi pergunta para ela, como é que está? Tudo bem? O filho? O marido? Ela falou assim, está tudo bem, eu quero falar com Eliseu. Está tudo bem, eu só vou contar para o homem de Deus. Eu só vou abrir meu coração para Eliseu. Eliseu, naquele tempo, representava, né, o Deus, os planos de Deus aqui na terra, o profeta por onde Deus abençoava, por onde Deus agia, por onde Deus, né, fazia grandes milagres, fez grandes milagres. Então ela sabia quem ela deveria procurar. Não saia contando para todo mundo seus problemas, fale com Deus. A Bíblia fala que aquele que anda sozinho, se rebela, aquele que anda sozinho se rebela quanto à verdadeira sabedoria. Então, queridos, não ande sozinho. E hoje, nós estamos falando do Antigo Testamento, alguns séculos antes de Cristo, isso aponta para Cristo, mas e hoje? Hoje nós sabemos que Jesus já veio, Jesus já morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo para estar em nós. A nossa situação hoje é muito mais confortável. E eu quero trazer mais uma história, agora de um pai, para que você possa entender também. Eu falei agora de uma mãe que abriu seu coração, uma mãe que confiou em Deus. E eu queria falar também de um pai, que hoje é dia dos pais, eu não queria deixar passar em branco. Só antes de fechar, essa mulher exercitava sua fé. Ela era generosa. A Bíblia, interessante que Paulo vai dizer, querido, de generosidade. Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo. Ele fala assim para Timóteo, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendice. Exercite-se na misericórdia e na devoção. Exercite-se na misericórdia. Ele está falando que isso vai fortalecer a sua fé. Muitas vezes nós queremos viver um cristianismo enfiado em nosso lar, no nosso mundinho. Nós não exercitamos a nossa fé.
Nós não abençoamos as pessoas. É dando que se recebe. Na Bíblia é muito claro isso, na palavra de Deus. Todos aqueles que abençoam são abençoados. Não é uma troca, mas é uma semente. Quando nós abençoamos, quando essa mulher abençoou Eliseu, além de agora ela ter uma amizade com Eliseu, além de agora ela saber onde ela buscaria forças no momento difícil, socorro, ela tinha as bênçãos de Deus, porque ela estava abençoando o ministério do Senhor. A Bíblia nos conta também, antes de eu entrar na história, da próxima história do pai, que Jesus também passou por muitas dificuldades, nós sabemos disso. O homem que mais sofreu nessa terra provavelmente pode ter sido Jesus, porque ele não conheceu o pecado. Então, cada detalhe, cada situação que ele viveu foi muito difícil. Mas Jesus, né, nós sabemos que ele venceu todas aquelas dificuldades. E a Bíblia fala de um momento que ele passou uma grande dificuldade, está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 13, no dia que João Batista morreu, querido. Jesus perdeu ali o seu primo, aquele que veio abrir o caminho para o seu ministério. Os discípulos chegam para ele e dizem que João Batista havia sido decapitado, estava morto. E Jesus, provavelmente muito abatido, chama os discípulos e chama para que eles pudessem ir para um lugar deserto. Eu fico vendo Jesus, você precisa de olhar e tentar viver essas cenas. Jesus abatido, triste, João Batista era morto, ele queria ir para um lugar sozinho, abrir o seu coração diante de Deus. Ele queria ficar sozinho consigo mesmo. Mas a Bíblia diz que uma multidão ficou sabendo que Jesus estava passando, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles. Jesus viu uma multidão que estava faminta de Deus, uma multidão enferma. A Bíblia diz que ele curou a todos os enfermos, ele se compadeceu deles, parou a sua caminhada e foi cuidar daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele curou a todos os enfermos. E no final da tarde, os discípulos disseram, agora despede eles. Foi no dia da multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus estava querendo ficar sozinho, querido. Mas apareceu uma situação. Jesus nunca fechou os olhos. Jesus nunca fechou os olhos para os problemas das pessoas. Jesus nunca fechou os olhos para o seu problema. Deus nunca fechou os olhos para o seu problema. Ele sabe o seu problema, Ele conhece o seu problema. E Ele quer lidar com isso junto com você. Qual vai ser a sua atitude? A Bíblia diz que os discípulos falaram, despede, que nós não temos como alimentá-los. Talvez você tenha muito pouco. Os discípulos disseram assim, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Como é que vamos alimentar essa multidão? Jesus pediu, colocou nas suas mãos. Olhou ao céu, agradeceu a Deus pelo pão, por aquela comida, e entregou para os seus discípulos, para que eles alimentassem naquele dia em torno de 10.000 pessoas, queridos, 5 pães e 2 peixinhos. Não sei se você está entendendo que o pouco que você coloca na mão do Senhor, Ele pode fazer disso uma grande bênção na vida de outras pessoas. E Jesus alimentou a todos, despediu a todos ali agora, satisfeitos, curados, famílias inteiras ali devem ter sido restaurados, muitos ali foram só por causa da cura, mas muitos devem ter ido porque queriam Jesus. E eles foram embora, e Jesus, sim, a partir daí, se retirou para ficar sozinho e orar, e passou ali a noite buscando a presença do Senhor. Talvez tem dia, querido, que você vai ter que desviar da sua rota. Tem dia que você está tão cansado para chegar em casa, sim ou não? Mas alguém te para na rua e pede socorro. Aí você vai ter que parar e passar a noite inteira, talvez no hospital, né, ajudando, abençoando, amando, e vai chegar em casa cansado. Mas você vai chegar em casa cansado e vai olhar como valeu a pena. Como valeu a pena abençoar. Querido, nós temos que ser abençoadores. O último texto que eu queria falar, que está lá em Lucas. Deixa eu ver qual. Vamos pular esse de Lucas aqui. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós o encontraríamos. O último texto que nós vamos ler está lá em João capítulo 4.
Se você quiser abrir aí sua Bíblia, no versículo 46, já vamos ler e já estamos encerrando. O texto vai nos falar de um pai, agora, que também, a Bíblia diz, se você abrir aí no versículo 46, João capítulo 4, versículo 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus, quando passou por Caná da Galileia, na primeira vez que ele esteve ali, a Bíblia fala que ele fez o seu primeiro milagre, né? Que ele transformou a água em vinho. Jesus, naquele primeiro milagre, ele mostrou para todo aquele povo, para aqueles que não criam nele, que ele era senhor até do tempo. Porque um bom vinho, o vinho, para que ele possa ser consumido, para que ele esteja preparado para o consumo, normalmente demora umas 3 safras, ou seja, mais de 3 anos. E Jesus fez aquele milagre instantaneamente. E aquilo impactou muito aquela região. E a Bíblia fala que um oficial do rei, um homem muito poderoso, que morava em Cafarnaum, que estava a 30 quilômetros daquela cidade, lá de Caná da Galileia, ele vê falar que Jesus estava lá e ele estava com um filho doente, mais ou menos na mesma situação da sunamita. Esse homem tinha muito recurso também, provavelmente já tinha buscado todas as formas de suprir a saúde desse seu filho, com os médicos, não sei, eu imagino assim. Mas ele ouve falar que Jesus, aquele profeta, aquele que fazia milagres, aquele que curava, estava em Caná da Galileia. Como aquela mulher, ele sai e viaja esses 30 quilômetros em busca de socorro para o seu filho. Onde você tem buscado socorro? Para o seu casamento, para o seu filho, para a sua saúde? Você tem buscado só na medicina? Precisamos sim. Mas busque em Jesus, busque em Deus. A Bíblia diz que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou. Lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele chega diante de Jesus e se humilha. Eu fico imaginando aquele homem com os olhos cheios d'água. O seu único recurso, né, a única provisão que poderia vir agora para curar seu filho. A sua única esperança estava em Jesus. E a Bíblia diz, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus não fala direto para ele, Jesus fala para todo aquele povo que estava ali presente, os judeus, fariseus, também muitos discípulos, que só creriam se vissem sinais. Jesus fala isso para aquele homem e para todos aqueles que estavam ali. Eu imagino que para aquele homem deslocado da sua cidade até onde Jesus estava, tinha que ter um pouco de fé no coração daquele homem, querido. E nós sabemos que a fé, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a fé é um dom que Deus também coloca no coração do homem. Eu imagino que aquela fé, tamanhozinho de um grão de mostarda, foi o suficiente para que aquele homem buscasse socorro no lugar mais perfeito onde ele poderia buscar. Jesus, nós sabemos que falou que quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Ele tinha acabado de falar lá com a mulher samaritana. Esse homem ainda não entendia, mas ele foi na fonte da água viva. E a Bíblia diz que, mais uma vez, ele não entendendo essa resposta de Jesus e nem se preocupando com ela, ele roga novamente, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse a ele, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles em que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho viveu, e creu ele e toda sua casa. Aquele homem, quando Jesus liberou a palavra, vai, disse-lhe Jesus,
vai. A Bíblia tem um texto que diz assim, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por que você fica tão intensamente amargurado, né? Sofrendo aí sozinho? Esse homem tomou posse daquela palavra de Jesus, e esse texto que eu acabei de dizer é uma palavra que está escrito na Bíblia. E João diz que Jesus é o verbo que se fez carne. São palavras que Jesus pronunciou, são palavras que ainda hoje agem poderosamente quando nós tomamos posse dessa palavra. E a Bíblia diz que esse homem até conferiu o horário. Foi às 7 horas, exatamente o horário quando Jesus liberou aquela palavra e ele creu. Né? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Você tem crido na palavra de Jesus? Como você tem usado o seu tempo nessa época de pandemia, nesses dias de pandemia? Você tem crido que Jesus pode mudar a sua história? Ou você não tem tempo de consultar as Escrituras? De beber da fonte, da água da vida? Ou você não tem tempo de se, como diz, né, o salmista, né, a palavra de Deus é doce como mel. Ou você não tem tempo de saborear as palavras de Deus? Você não tem tempo de gravar essa palavra no seu coração? Porque assim nós devemos fazer no nosso coração e inculcar isso aos nossos filhos. E a Bíblia no finalzinho vai dizer, no último versículo que eu li, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O pastor Marcos pregou esses dias sobre esses textos. A ligação desses dois textos, tanto lá no tempo de Eliseu, como aqui no tempo de Jesus, ele trabalhou esses dois textos como se Jesus estivesse mostrando aqui que ele é muito maior do que Eliseu. Jesus é Deus, Eliseu era só um profeta. Eliseu agia através do que Deus lhe dava poder e autoridade para agir. Jesus é Deus, queridos. E nós hoje, a Bíblia nos garante que Jesus veio, morreu, e a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. Esse termo aqui, que ele creu e toda a sua família, esse termo creu, esse verbo, ele creu, vai dizer, né, o significado dessa palavra aqui, nesse contexto, é que creu para a salvação. Ele creu, ele e toda a sua família. Jesus não só curou aquele menino. Aquela família naquele dia, provavelmente todos ali que creram, foram salvos para uma vida eterna. O pastor Elber costumava dizer que no dia da sua morte não precisava de ninguém ir lá chorar, porque ele estava virando apenas a primeira página de um livro sem fim da sua história. Então, querido, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, convidamos Jesus para entrar na nossa casa, nós recebemos muitas bênçãos aqui nessa terra, mas ela não é mais importante. A bênção mais importante que nós podemos trazer para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, é a salvação eterna. É um dia estar no paraíso, né? É um dia estar no céu com o Senhor. É um dia ganhar a salvação para a vida eterna, para estar com o Senhor todos os dias, participar do teu reino. E muitas pessoas têm aberto mão disso. E hoje nós falamos com Deus, queridos, através da oração. Nós ouvimos a voz de Cristo hoje através da sua palavra. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia nos garante que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós vivemos um tempo privilegiado e não usufruímos muitas vezes dessas bênçãos que estão disponíveis para nós, porque nos falta fé. Então, resumindo, em nome de Jesus, que você tenha nessa manhã, nesse dia, nesse culto, que Deus tenha falado ao seu coração, nessas pequenas palavras, nessa pequena mensagem, que Deus tenha falado ao seu coração, lute pela sua família. O tema dessa palavra foi uma família abençoada. A família da Sunamita se tornou mais uma vez uma família abençoada,
Por mais que naquele dia, naquele instante, né, de repente, veio a dificuldade, mas de repente veio o socorro. Por mais que você possa estar passando por talvez dificuldades, não desista, lute, porque eu creio que de repente Deus pode mudar a sua história, como mudou a história dessa família, dessa mulher, como mudou a história desse pai que saiu, viajou 30 quilômetros naquela época e tomou posse de uma palavra que Jesus liberou. Eu imagino que a fé dele era do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas quando Jesus liberou a palavra e ele tomou posse, a cura veio lá na sua casa. Jesus demonstra aqui também que ele era muito maior do que o profeta. O Jesus que disse que como ele estaria no Pai e o Pai nele, que ele estaria em nós e nós nele, que tudo que era dele era do Pai, tudo que era do Pai é dele, e que tudo que era dele, nós também era nosso, porque nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos que Deus tinha para ele, tem para nós somos co-herdeiros do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia, quando nos relata isso, Jesus não precisou de ir lá e deitar em cima do menino. Jesus apenas liberou uma palavra. Esse pai não tinha entendido. Ele falava com Jesus, desce, vamos lá comigo. Jesus não precisa, vai, ele está curado. Bastava uma palavra. E, querido, você vai encontrar as palavras de cura, de vida eterna, aqui, ó. Essas palavras continuam aqui, ecoando, guardadas muitas vezes, porque as pessoas não abrem. Mas quando nós abrimos, nós encontramos aqui todas as soluções para as nossas famílias. Nós encontramos aqui tudo aquilo que precisamos para a restauração do nosso casamento. Jesus não é o nosso empregado, ele é o nosso Salvador e Senhor. Ele nos chama para nós rompermos com toda essa astuta cadeia do Satanás, para nós entrarmos a participarmos do teu reino, ainda aqui nessa terra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Ele nos constrange a cada dia, nos dá força a cada dia para lutarmos e nós avançamos. Eu desejo a você nesse dia que, em nome de Jesus, né, você possa colocar mesmo a sua família na presença do Senhor. Faça como essa mulher. Não deixe que nada te distraia. Tenha foco. Colocar a mão no arado, querido, e não olhar para trás. Olhar para Jesus. Não é fácil, dá muito trabalho, mas o arado ele vai fazendo as leiras de dia a dia, né? De sol a sol. Daí a pouco você olha, tem uma bela plantação, né? Tem um belo solo, a semente é lançada e cresce, germina e frutifica. Assim é na nossa casa, mas você precisa dar o primeiro passo, sair aí do seu conforto. Deixa para lá, não deixa para lá não, entrega para Jesus. Né, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua família para Jesus. Josué disse, olha, vocês têm que tomar uma decisão, entre a bênção e a maldição. Eu já tomei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia nos conta a história de Josué. Josué profetizou sobre a sua família, e eu profetizo nessa manhã sobre a sua casa. E eu queria orar com você, não sei se você está junto com seus filhos, junto com a esposa, né? Essa mensagem que começa com uma mulher. Valorize a sua esposa, querido. Esse homem, marido da sunamita, estava meio disperso, mas ela estava lutando pelo seu lar, pela sua família. E no outro caso, o pai se levanta e vai em busca de Jesus. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes dos nossos lares. Jesus diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos exclusivos dele. Jesus quer uma unidade, ele quer fazer o trabalho conosco na sua família, ele quer trabalhar junto com você na sua casa e na sua família. Você só precisa de abrir seu coração, entregar a sua vida para ele, a sua vida da sua família, profetiza isso sobre os seus filhos. Meu filho é muito rebelde, não esquenta não, ora, coloque diante do Senhor. Todas as batalhas ganhas foram através da oração. Esse homem orou, esse homem clamou por Jesus. A Bíblia diz que quando Eliseu, esqueci de falar, quando Eliseu foi lá para curar o menino, ele orou a Deus e pediu a Deus que agisse sobre a vida daquele menino. Tudo que nós fazemos é através da oração. Todas as nossas vitórias, muitas vezes são ganhas no nosso quarto, lá no nosso joelho, né? Quando nós oramos e colocamos a nossa família, as nossas situações que parecem difíceis,
diante de Deus, mas quando também nós não ficamos sozinhos, quando nós temos homens e mulheres de Deus para nos ajudar.